um dado. A quantidade de servidores, Fabrício tem toda a razão, mas o gasto com os servidores é que é muito alto, 7% acima dos gastos do OCDE. Então, o que nós falamos aqui, eu acho que é uma pauta até em consenso, é a questão dos privilégios, dos super salários, que nós, vira e mexe, estamos combatendo. Então, mais uma vez eu digo, aqui não tem nenhum caça às bruxas, não tem ninguém que é inimigo do servidor. Nós queremos é que acabe com os privilégios. Se não me engano, o próprio deputado tem um projeto de lei que tenta acabar com esses penduricários para o próprio legislativo. Se não me engano, o auxílio emergência, moradia, o deputado protocolizou algo nesse sentido. Sim. Então, assim, são esses privilégios que nós somos contra. Agora, falar que não há outra forma de se pensar e repensar o gasto público, sobretudo na administração pública, eu acho muito pequeno. E aí sim interfere para o pobre, porque nós estamos falando de uma carga tributária das mais altas do mundo e a prestação de serviço para o Estado é nula, baixíssima. E não é só para o pobre, é para todo mundo. Então, isso vai interferir na alta carga tributária, no cidadão que está pagando 50% de tributo na gasolina, né? Num governador que ainda trata a gasolina como um bem supérfluo. Então nós estamos falando, o Estado interfere em tudo na nossa vida. E não existe dinheiro público, só existe o dinheiro do pagador de impostos. E aquele pobre que a maioria do seu salário gasta com consumo é que está bancando isso. Então essas reformas são sobretudo para a classe mais pobre. E quando você fala, por último, da Saneago, é só a gente pegar o abastecimento de água, tratamento de esgoto, não de Goiânia. Vamos falar do estado de Goiás inteiro, a gente permitir a concorrência, que mal há nisso. Nós estamos num modelo aí, antes do marco legal do saneamento, que explora mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada em pleno século XXI, problema que era para ter sido resolvido no século XIX. E isso sim é cuidar dos pobres, é permitir a concorrência para que todos tenham acesso à água tratada e abastecimento de água. Só, vamos aqui pontualmente. Gosto muito dessa pauta, né? Thomas Sowell, eu diria que irresponsabilidade fiscal raramente produz alguma saída para a pobreza, nem do indivíduo, nem das nações. Nós sabemos que o governo do estado de Goiás apresenta um colapso financeiro há muito tempo, apesar de, né, nós sabemos, até discutimos recentemente aqui, que nos últimos 2 anos apresentou um superávit, existe atrás aí um saldo que nós temos que lidar com ele, né? E o governo, inclusive, não teve nem muitas oportunidades para investimento, porque tem que lidar com esse colapso que foi produzido nessa década atrás aí, né? Se não me engano, o estado de Goiás, no ano de 2018, ele estava aí entre os 4 ou 5 piores estados aí de colapso fiscal. Então, nós precisamos lidar com isso com seriedade. O regime de recuperação fiscal eu tenho que como uma vitória que foi conseguida. É claro que eu mencionei até com um deputado aqui, fiz questão de consultá-lo. Falei, deputado, foi apresentado o plano, isso foi debatido e, infelizmente, ele me disse que não. Por isso que ele considera que foi um cheque em branco. Então, assim, eu penso que isso deve ser debatido, sobretudo pela Casa Legislativa, que tem a função de fiscalizar o Estado também. Deve ter claramente a participação de todos os deputados, não só da base governista. Nós precisamos levar muito esse assunto a sério. Considerando até um pouco da fala do nobre deputado aqui, ele tem essa bandeira clara aí dos concursos públicos, mas eu lembro, por exemplo, que os indicadores de criminalidade em Goiás, eles foram os mais baixos da última década. Isso quer dizer o seguinte, que as forças de segurança pública estão tendo um resultado produtivo muito bom. E aí eu fico com a minha reflexão, será que não seria mais interessante valorizar esses trabalhadores que estão tendo uma produção, já apresentaram um bom resultado, e ao invés de contratar novos servidores? Eu entendo que há um estudo aí sobre a defasagem e eu realmente não tive acesso a eles para saber de que forma que isso é construído na questão dos quantitativos, mas eu fico muito feliz de ver o resultado. Os índices estão caindo, nós estamos tendo uma boa produtividade. Talvez seja a hora de repensar o que eu sempre digo aqui sobre a máquina pública e a gestão de pessoas. Valorizar os bons servidores públicos, e pelo que nós estamos vendo aqui, são muitos. Então, eu fico sempre essa questão de... Né, a pauta da reforma administrativa está sempre em voga, sobretudo agora que foi permitida a montagem da comissão, e eu gostaria de ver, né, eu nunca falo de um Estado menor, eu estou sempre em discussão um Estado melhor, e valorizar os bons servidores é um caminho que eu entendo ser relevante.